Graça e paz, igreja. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui à frente para falar com o povo de Deus. E que o Senhor realmente vá à frente, que Ele dirija, que sejam as palavras dele para nós nessa noite, no nome de Jesus. O Gilberto havia me passado o tema, hoje, dia 7, representando o mês de julho, que é compartilhando a esperança na família. E muito tem se falado sobre esperança, é verdade, né? Principalmente nesse início de ano, nesses 12 dias, a gente fala sobre esperança, a gente vive a esperança nesses dias. Mas a grande diferença vai ser como as coisas vão acontecer e de que forma que nós vamos agir terminados esses 12 dias. O resto do ano vai vir e nós realmente precisamos ter um posicionamento de assumir verdadeiramente os compromissos que foram feitos aqui e fazer acontecer, porque Deus faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa. E o que é isso? O que é compartilhar a esperança na família? Eu fiquei, desde que o Gilberto me deu esse tema, eu fiquei pensando, meu Deus, como que seria isso, Parece simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Mas o que veio no meu coração foi: seja você a esperança. Seja você a esperança. E é isso que nós temos que representar na nossa família. Que tipo de pessoas que nós vamos ser dentro da nossa casa no resto do ano? Nós vamos ser aquelas pessoas que semeiam a esperança ou aquela pessoa que arranca a esperança de dentro de casa, porque isso acontece muito, Dependendo de como você vem agir na sua casa, como estava sendo falado no domingo, a casa deixa de ser o lar deixa de ser lar para ser uma casa. E nós precisamos construir esse lar dia após dia. E nós precisamos ser essa esperança viva, essa esperança eficaz. E isso só é possível, não há outra forma, se nós tivermos um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. É a única forma, porque quando nós nos achegamos a Ele, nós recebemos dele aquilo que é preciso para que o nosso coração mude e para que nós venhamos nos tornar aquilo que Ele quer que nós sejamos. A palavra diz que nós não devemos andar pelos nossos próprios caminhos, pelo nosso próprio entendimento. E muitas vezes o que acontece dentro da nossa casa é a gente fazer as coisas do nosso jeito e acabar esculhambando muita coisa. A verdade é essa. Não é forte a palavra, mas é isso. Mas se a gente tiver esse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, Jesus ele vai trazer ao nosso coração aquilo que ele ouviu do Pai. É isso que a palavra fala, que Jesus ele traz para nós o que ele ouve do Pai, ele repete aquilo que está no coração de Deus. E à medida que a gente vai dando liberdade para que ele entre, para que ele fale e que a gente escute e faça o que ele está mandando, o nosso coração vai sendo moldado, o nosso coração vai sendo transformado dia após dia para ser exatamente aquilo que ele determinou que nós fôssemos. Aí nós vamos representar a esperança dentro da nossa casa. Há um modelo de família que foi instituído pelo Senhor. Há um padrão que foi instituído pelo Senhor. Isso tem sido perdido ao longo dos anos, Hoje em dia, principalmente, você vê que o padrão que Deus estabeleceu, a forma de família que Ele estabeleceu, vem sendo deturpada, vem sendo retirada. E isso está acontecendo no meio da igreja também. E o Senhor Jesus quer resgatar isso, e a começar por nós que estamos aqui. A começar por nós que estamos ouvindo a palavra e temos que permitir que essa palavra nos transforme, que não sejamos apenas ouvintes, mas aqueles que ouvem e praticam, aqueles que ouvem e de imediato obedecem. Porque muitas vezes nós ouvimos aquilo que o Senhor tem falado, nós sabemos que é o Senhor e nós deixamos para lá. E obediência tardia, na realidade, não é obediência, é desobediência. E há muito atraso na nossa vida, na nossa família, porque a gente deixa de obedecer.
O Senhor é a nossa bússola. Então, se Ele diz, faça assim, vá por aqui, é porque vai dar certo. Lógico que nem sempre o caminho vai ser fácil, cheio de flores. Mas a vitória é certa, porque Ele já prometeu isso para a gente. Então, se a gente for olhar desde Gênesis, você vê que o maior propósito do Senhor é a família. O sacrifício de Jesus foi para que Deus tivesse uma grande família. E esse modelo precisa estar em nós, precisa estar impresso no nosso coração, de forma que a gente venha agir como Jesus agiria, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Né? Ele sacrificou tudo, Deus deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, para que hoje nós fôssemos a família dele. E hoje eu gostaria muito que, enquanto eu estivesse falando, você fizesse uma reflexão. Se esse modelo que nós sabemos que vem de Deus é o que está sendo reproduzido na sua casa. Se esse sacrifício, essa representação do sacrifício de Jesus também tem sido algo que a gente tem imitado, ou se a gente tem deixado a nossa família de lado, se o amor tão grande de Deus, se o respeito que Ele tem por nós, se a graça abundante que Ele tem derramado na nossa vida, tem sido manifesta na nossa família através de nós. Porque muitas vezes o que acontece é que, ao invés de a gente trazer esperança de dias melhores, de um futuro melhor, a gente arranca isso de casa através de brigas, através de discussões, ou nem isso. Às vezes simplesmente você não está tendo um tempo de qualidade com a sua família. E é engraçado a gente pensar nisso, porque às vezes não tem um tempo de qualidade em casa, mas quando tem uma perreira dentro de casa, tem tempo para brigar. Mas não tem tempo para estar junto, não tem tempo para passar tempo para conhecer o outro. As pessoas vão mudando com o tempo. E a gente espera que isso seja para melhor, mas nem sempre é assim. E às vezes as pessoas estão mudando dentro da nossa casa e a gente vai perceber muito tarde. Simplesmente porque não passamos tempo com ela. Simplesmente porque temos realmente aberto mão disso para estar em outros lugares e com outras coisas menos importantes. O Senhor tem dado um direcionamento para essa igreja, que é a restauração de família, e isso tem que começar por nós. É preciso que a gente tenha essa consciência de fazer acontecer na nossa casa, de fazer acontecer como Jesus fez, com o modelo que Ele determinou para que nós viéssemos seguir. E nem sempre isso é fácil. Lógico, ninguém é perfeito, mas embora não sejamos perfeitos, a gente tem o caminho aberto para quem é perfeito, que é o Senhor, para que nos dê as estratégias, as armas, e a gente tem uma arma secreta, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos guia a toda a verdade, se nós permitirmos, se nós passarmos tempo com Ele. E talvez o tempo tenha sido pouco, por isso que as coisas não estão caminhando tão bem, né? Jesus sacrificou tudo, Deus deu tudo que Ele tinha, que era o seu Filho amado. Por que conosco tem que ser diferente? Por que nós não podemos abrir mão de outras coisas para uma coisa que é importante, que é estar com a nossa família? Né? O dia a dia, às vezes é tão corrido, que essas coisas não passam batidas. Sabe, você deixa de estar com o seu marido, deixa de estar com a sua esposa, com seus filhos, você já não elogia mais. Né? E são as pequenas coisas, são pequenas sementes que vão gerar frutos grandes lá na frente, que muitas vezes a gente vai deixando de fazer. Isso é tão simples. Às vezes um elogio muda o dia da sua esposa, o dia do seu marido, do seu filho. Às vezes estão acontecendo coisas dentro de casa que a gente nem sabe. No coração do nosso marido, no coração da nossa esposa, do nosso filho, que a gente nem sabe. E simplesmente porque os dias estão nos levando e a gente não está recebendo a direção do Espírito Santo. Porque quando a gente está alinhado com Ele, quando tem um perigo, Ele vai avisar. Isso é certo. Isso é certo. Então nós temos que nos posicionar como atalaias na nossa casa. O atalaia é aquele que sobe na torre
e ele observa tudo. Ele observa o que está dentro, mas ele tem uma visão ampla do que está acontecendo fora, dos ataques que estão chegando. E se você consegue ver um ataque que está vindo, você consegue se preparar para aquilo. E é isso que precisa acontecer. Que as nossas famílias não estejam entregues ao acaso, não estejam entregues aos ataques que vêm, porque os ataques virão, isso é certo. Mas se nós estivermos na posição, o Senhor nos livrará. O Senhor livrará as nossas casas, as nossas famílias. Eu sei que às vezes é difícil isso. É difícil você se posicionar de uma forma que você precisa dar o braço a torcer. Mas a verdade é que, como sempre tem sido dito, que a mudança tem que começar no nosso coração. Quando a gente muda, o Brian disse isso ontem, todo o nosso derredor muda. E algumas vezes você vai precisar abrir mão mesmo, da sua razão principalmente, para que as coisas fiquem bem. E à medida que você vai fazendo isso, o Espírito Santo tem liberdade de ir te transformando, te mudando de dentro para fora. E às vezes é difícil mesmo. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Foi bem interessante. Na hora não foi muito não, mas depois a gente vai aprendendo, né? Em uma certa situação, eu tive uma discussãozinha com o Brian. E aí, foi aquela situação chata ali no início, e a gente despediu ali e foi dormir. Beleza, eu fui dormir chateada. E aí dormi e sonhei. E eu sonhei o seguinte, eu estava sentada e no sonho eu começava a me bater. Bati em várias partes do meu corpo, dando pulo mesmo. E o sonho foi só isso e eu acordei. Aí eu parei, fiquei assim pensando, meu Deus, o que é isso? E na hora, o Espírito Santo falou para mim o seguinte: quando você briga com seu esposo, quando vocês se desentendem, quando você vai e briga com ele, você está fazendo mal para você também, porque vocês são um. Aí eu disse, pronto, né? Agora Deus defendendo o pai. E eu ainda demorei um tempinho para contar essa história para ele, ele estava ali atrás rindo. Digo, olha, Deus te defendendo. Mas é isso. E eu contei essa experiência lá em casa porque eu acho que é algo simples, mas é algo muito válido. Isso vale para qualquer nível de relacionamento, seja mais para marido e mulher, lógico, porque os dois são uma só carne. Mas quando você faz mal, quando você briga com alguém da sua casa, da sua família, você está fazendo mal para você mesmo. Então que a gente tenha isso em mente de ser melhor pela gente, pelo nosso relacionamento com Deus, mas pelo outro. Se a gente tiver sucesso dentro da nossa casa, isso vai se refletir na igreja. Uma família de sucesso que vem para a igreja e junta com outras famílias de sucesso, a gente vai ter uma igreja forte. E lógico que isso é um processo. Esse ano, a gente está aqui num momento muito oportuno, que é realmente de recomeçar. Então que nós tenhamos em mente isso, de recomeçar e de fazer diferente com a nossa família. Sabe, eu tenho certeza que nesses 12 dias, muitos planos vão ser colocados aqui, na área espiritual, na área ministerial, na área familiar, mas nada é tão importante quanto o seu relacionamento com Deus, primeiramente, e depois com a sua família. Se você tiver isso em mente, que esse é o seu principal projeto, que esse é o seu principal investimento, com certeza 2022 será diferente. Sabe? E que o Espírito Santo de Deus, que a gente possa depender dele para ter a palavra certa, a palavra de sabedoria, a palavra que traz vida e não a palavra que condena, e não a palavra que traz morte. Que nós tenhamos a atitude certa, sabe? De dentro da nossa casa, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Sabe? De entrar em oração e lutar as batalhas do outro. Às vezes a gente fica olhando tanto para a gente e esquece de orar pelo nosso marido que está aqui do lado, pela nossa esposa, pelo nosso filho. E
E é certo que se você deixa de orar pela sua família, mulher, você que deixa de orar pelo seu esposo, você não está cumprindo seu papel. Esposo, você que deixa de orar pela sua esposa, você não está cumprindo seu papel. Só tem uma forma de nós vencermos, é dependendo do Senhor. Lá em João 15, 5, eu acho que talvez o versículo mais famoso da IBNU, porque o pai ama esse versículo. E eu peguei ele para mim também. Ele fala: eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E o final, que é o final conhecido, porque sem mim nada vocês podem fazer. E que realmente a gente tenha isso em mente. E que nós venhamos depender do Senhor. Que nós não venhamos andar pela nossa vontade, mas por aquilo que Ele está determinando. Sabe, a gente vem para esses 12 dias querendo sucesso em tudo, mas a verdade é que a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida, seja aquilo que nós escrevemos ou não, seja aquilo que nós colocamos nesse papel ou não, mas se nós confiarmos plenamente no Senhor, todos os caminhos se abrirão, as portas que nós precisamos serão abertas, aquilo que nós almejamos será pequeno diante daquilo que Deus tem. Que o nosso coração realmente esteja conformado com a vontade de Deus, que a mudança que nós precisamos, ela aconteça porque nós vamos dar esse espaço para o Espírito Santo de Deus. Isso foi algo que eu falei para o Senhor: Senhor, que o meu coração seja ensinável, que o meu coração seja teu, a tal ponto que a minha vontade esteja sempre abaixo da tua, porque eu vou te contar os meus sonhos, eu vou te contar aquilo que eu quero, mas eu quero submeter isso ao Senhor. Amém. E que esse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor transforme as nossas famílias, transforme aquilo que nós temos feito, que esse relacionamento com o Senhor, nós venhamos pegar desse relacionamento sementes boas. Porque é certo que muitas vezes nós semeamos sementes boas, mas às vezes a gente está ali semeando uma coisa boa e também coisas ruins. E que isso mude nesse ano, sabe? Que o nosso jeito, a nossa personalidade, que muitas vezes fere o outro, dê lugar à paciência, dê lugar ao amor, dê lugar à forma como o Senhor nos olha. É você pedir isso para Deus: Senhor, que o Senhor me ensine a olhar como o Senhor olha, que o Senhor me ensine a fazer como o Senhor faz, que eu seja dependente do Senhor de uma forma tão grande que a mínima coisa eu te pergunte. Isso é dependência, e quando você é dependente do Senhor, quando nós nos deixamos ser moldados pelo Senhor, as coisas mudam, a nossa família muda, a nossa igreja, o nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. E a forma como Deus ama precisa ser a nossa bússola. A forma como Deus tem demonstrado amor por nós, a graça que tem sido derramada sobre a nossa vida precisa ser a bússola, de forma que a gente venha agir com a nossa família assim. De forma que a nossa casa seja aquilo que depois do Senhor seja o que mais importa. Sabe? Estar perto do Senhor vai fazer isso. Deus nos criou para relacionamento. Esse foi o principal propósito. Ele criou o homem para se relacionar com Ele. E nós temos aqui, a Bíblia é um manual de como nós devemos seguir, de como nós devemos proceder. Sabe que essas coisas que nós já sabemos que não funcionam, que a forma como nós temos nos posicionado, que não deu certo até aqui, que a gente simplesmente se livre disso. E às vezes é tão difícil você abrir mão de um jeito, de coisas que você faz, que você sabe que fere o outro, que não dá certo, mas você não abre mão. E sabe que isso fique para trás. Que isso fique para trás, que ter razão não seja mais importante do que o bem-estar da sua família, do que o bem-estar da sua casa. Se nós olharmos para a forma como o Senhor nos amou, a gente vai mudar. Não tem como você ser esperança e compartilhar a esperança na sua casa sem mudança, sem permitir que o Espírito Santo te transforme.
E quando você é a porta de mudança, as outras pessoas vão mudar também. Porque o amor do Senhor vai invadir, sabe? Porque a forma como você vai se posicionar daqui em diante vai ser o diferencial, vai ser o espelho, vai ser o exemplo. Nada melhor do que o exemplo, a gente sabe disso. Então, que realmente a gente venha dar espaço, venha buscar o Senhor acima de todas as coisas, venha entender o que Ele quer de nós, que nós sejamos um com o Senhor. Amém. Acima de tudo, que nós sejamos um com o Senhor, sabe, de realmente obedecer na hora que Ele mandar, de fazer o que Ele está mandando fazer. Tem uma passagem lá em Samuel que é muito interessante, que fala dos valentes de Davi. Não sei se vocês se recordam dessa passagem, mas dentre muitas histórias incríveis que tem ali falando desses homens, uma que me chama muita atenção é que depois de um momento de guerra, Davi senta e ele deseja beber a água de Belém. Vocês lembram dessa passagem? Ele dá um suspiro assim, diz: ai, quem me dera beber da água de Belém. E 3 dos generais, 3 dos valentes de Davi atravessam o campo inimigo, vão lá e pegam a água para ele, sem que ele pedisse. E aí levam a água e ele fica tão impactado com aquilo que ele nem toma água, ele derrama a água e oferece como oferta ao Senhor. Mas se a gente pegar esse exemplo e começar a agir assim com Deus, porque tem coisas que você sabe que Deus quer e não precisa que Ele mande. Então que realmente a gente venha chegar nesse nível de só sentir o Senhor suspirar e de entender que Ele quer alguma coisa que a gente vá fazer sem precisar estar nos empurrando. E uma dessas coisas é a mudança na nossa família, é a mudança na nossa casa. Sabe, não precisa o Senhor te falar que Ele quer que você melhore com o seu marido, com os seus filhos. Ele não precisa dizer que você precisa amar. Isso nós já sabemos, isso é o desejo do coração dele. Então que essas coisas a gente comece a fazer para agradar o nosso Senhor. Amém. Que Ele só suspire, que a gente faça acontecer e colocar em prática as coisas que nós já temos aprendido há tanto tempo e que nós sabemos que o Senhor tem que repetir 1001 vezes simplesmente porque a gente não está fazendo. Então que seja um tempo que a gente decida fazer, que a gente decida obedecer, que a gente decida acreditar que o caminho dele é o melhor, ainda que você não enxergue o caminho inteiro. Mas isso é confiança. E que a gente não seja confiante no Senhor apenas de boca, mas que o nosso coração seja submisso, que o nosso coração seja verdadeiramente confiante. E não tem como você confiar em alguém que você não conhece, isso é impossível. E que conhecer o Senhor seja de andar com Ele, não de ouvir falar, não de vir ao culto. Eu acho que realmente chegou um tempo assim de nós pararmos de terceirizar o nosso relacionamento com Deus. É maravilhoso. As palavras que a gente recebe aqui são maravilhosas e elas são para a nossa edificação. Mas a construção do nosso relacionamento com o Senhor só nós podemos fazer. Só nós. É o entrar na porta e fechar o quarto, entrar no quarto e fechar a porta. E o Pai que tiver em secreto te recompensará. E essa recompensa é de coisas materiais? Com certeza. É também. Mas é principalmente você receber do Senhor direção, propósito, para fazer o que precisa ser feito. A nossa vida de sucesso está pautada naquilo que o Senhor determinou para nós. E fora disso é só dar murro em ponta de facas. Fora disso é caminhar, é andar em círculos. E eu acredito que assim como vocês não querem andar em círculos. Então que o nosso coração esteja rendido ao Senhor de uma forma plena. Que o modelo de amor do Espírito Santo de Deus esteja tão vivo no nosso coração que a gente transmita isso. Que isso comece na nossa casa e seja transmitido para outras pessoas. Que
que isso seja algo que venha a ser espalhado, que as pessoas olhem para o nosso modelo de família e se inspirem, queiram o nosso Deus, porque na nossa casa funciona. Amém. Essa semana eu e o Brian ouvimos algo terrível e que é o que está acontecendo. Uma pessoa disse para a gente assim: vocês estão assim, se tratando bem porque vocês casaram agora, mas daqui a pouco não é assim não. E está repreendido nesse capeta, sai daqui. Mas é nisso que as pessoas estão acreditando. Os casamentos estão tão falidos, os relacionamentos de pais e filhos estão tão falidos, que a pessoa só está ali colocando para fora aquilo que está no coração dela, e é nisso que elas acreditam. Então, assim, vai além de nós, vai além do bem-estar da nossa casa. Nós temos um dever e uma responsabilidade com a nossa família e com os outros de fora, porque nós conhecemos a verdade. E se você conhece o caminho, se você sabe o caminho, e você está vendo o outro ir para o buraco pelo caminho errado e não fala, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Esse é o nosso papel, de levar Jesus através das nossas palavras, mas mais do que isso, através das nossas atitudes. É das pessoas olharem para a nossa casa, para a nossa família e ver que tem esperança para a família dela, porque o que acontece na nossa casa é real, o amor é real, o perdão é real, a harmonia é real. É ver que tem erros e que tem falhas sim, porque nós não somos perfeitos, mas que a gente olha para quem é perfeito e nele nós encontramos esperança, e nele nós conseguimos mudar, e nele aquilo que a gente achava que as pessoas acham que não tem jeito porque ele está ali. Esse é o nosso papel, esse é o nosso papel como igreja, esse é o nosso papel como pessoa. Então eu te digo hoje, de todos os propósitos que você colocou aqui nessa lista, estabeleça o teu relacionamento com o Senhor em primeiro lugar e depois a sua família. Cuide da sua casa, cuide dos seus, cuide pelo bem-estar. Sabe, se você sabe que tem coisas que minam a sua família, não faça mais. E algumas vezes a gente não consegue, mas é aí que vem o Espírito Santo. Peça ajuda para o Espírito Santo, porque ele vai te ajudar e queira mudar. Amém. É necessário que a gente queira mudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é muito cômodo ficar do mesmo jeito. Isso é verdade. A mudança ela provoca desconforto, mas o fruto daquilo ali vai ser maravilhoso para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Eu oro para que essa igreja tenha famílias que sejam um modelo, que as pessoas se espelhem lá fora. Amém. E nós temos recebido o alimento fresco, a água fresca, de como agir com a nossa família aqui. E que isso seja espalhado, que a gente não guarde para nós. Então, seja um momento de reflexão, já para me encerrar, que você venha, durante todos esses dias, refletir o que está acontecendo, o que aconteceu nos outros anos na sua casa, que pode ser mudado. Que tipo de atitudes você pode ter para que o ambiente da sua casa melhore, seja um ambiente harmônico, de paz, de alegria. E uma das coisas fundamentais é que você tire um tempo para buscar o Senhor junto com a sua família. Marido e esposa, orem juntos. Tirem um tempinho, gente, em 10 minutos que seja, antes de dormir, dá para vocês colocar, dá a mãozinha ali e fazer uma oração, né? Orem com seus filhos, estabeleçam realmente esse alicerce. Isso é uma coisa que eu tenho buscado fazer com o Brian, para que quando a gente tenha filhos, a gente consiga manter o que a gente já vem fazendo, porque senão depois é mais difícil. Sabe, às vezes o cansaço, meu Deus, eu estou chegando ali morto, mas que a gente abra mão das outras coisas para que tenhamos a coisa que é mais importante, que é o Senhor no nosso meio, que é o Senhor no nosso relacionamento, que é o Senhor na nossa casa. Amém. Glória a Deus. Sabe, como eu falei no início, pequenas atitudes são capazes de transformar uma história. Elogie, cuide, brinque com seus filhos, tenha tempo com eles. Para as mulheres amam ser elogiadas pelos seus maridos, mas elas também têm que elogiar os maridos, né?
Eu elogio muito meu marido, está ali de prova. E é algo que eu quero manter, e que eu, antes mesmo de eu casar, era uma coisa que eu orava, Senhor, que o Senhor me ajude a ser essa esposa. E eu, todos os dias, sério, todos os dias, eu oro para que o Senhor me auxilie, que o Senhor me ajude. E que o Senhor me ensine a forma de amar o meu marido, de amar os meus filhos que virão. Porque a gente muitas vezes tem um jeito difícil, uma personalidade forte, cabrão, então. E a gente precisa dar essa liberdade para que o Espírito Santo nos transforme. E é através das pequenas coisas. Amém. Vá fazendo e não vá com a mentalidade de tentar, não. Quem tenta normalmente nem consegue. Mas vá sabendo e dizendo: no Senhor eu vou conseguir. No Senhor eu vou fazer diferente. E comece, só comece. Se não elogiava, mas elogie. Minha esposa, como você está linda. Meu marido, como você está lindo. Oh, que linda. Né, para o seu filho. É tão importante um pai falar para o filho que ele consegue. Sabe, muitos momentos da minha vida eu só fui adiante lembrando das palavras que o meu pai e minha mãe tinham falado para mim. O meu pai nunca se importou com a idade que a gente teve. Eu já chorei no colo do meu pai com 30 anos de idade. E eu sei que eu posso ter a idade que tiver, que eu vou ter um amigo que eu posso sentar no colo e deitar no ombro dele. E que você seja esse pai também. Que você seja essa mãe que não importa o que esteja acontecendo. Às vezes você acha que é uma besteira que o seu filho está sentindo, mas para ele não é. Entenda, busque entender. Que você corrija, mas corrija em amor. Que você fale o que precisa ser dito, mas que você fale em amor. Que você fale, que as suas palavras sejam no tempo certo. Porque a palavra dita no tempo errado pode acabar com tudo, ainda que o que você diga seja verdade. Então é por isso que a gente precisa, mais do que nunca, principalmente agora nesse propósito de família, depender do Senhor. Sem mim nada vocês podem fazer o que diz a palavra. E que a gente leve isso ao pé da letra. E que a gente busque o Senhor como nunca antes. Que esse seja um ano de busca intensa para a gente saber como agir na nossa casa, no meio da nossa igreja, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça e a sabedoria para agir como Ele agiu.